O Brasil é um país maravilhoso, uma terra cheia de espiritualidade e uma terra de médiuns notáveis, como Chico Xavier, Arigó, Dona Ivone Pereira do Amaral. E hoje iremos falar sobre uma grande médium que viveu no Rio de Janeiro e que trouxe psicografias com detalhes impressionantes. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e hoje iremos contar um pouquinho da história e honrar a memória de Dona Célia do Carmo Ferreira da Silva, uma grande médium que viveu no Rio de Janeiro. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, o que é perfeitamente compreensível, porque Dona Célia era avessa aos holofotes, não queria aparecer. Seu compromisso era com o trabalho que consolou milhares de pessoas até o seu desencarne em 2007. Um pouco da história de Dona Célia está neste livrinho muito bacana chamado Encontro com Médiuns Notáveis, de Valdemar Falcão. Valdemar, que fez parte da equipe de Dona Célia por vários anos. Dona Célia pode ser considerada uma das maiores médiuns que o Brasil já teve. Ela era muito estudiosa, principalmente nos campos da paranormalidade e até da física quântica. Em 1985, ela fundou a Casa Obreiros de Jesus, que hoje está localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tem como grande objetivo o estudo da mediunidade. E até 2007, o trabalho de Dona Célia com as psicografias consolou milhares de pessoas. As sessões públicas atraíam milhares de pessoas e o trabalho de Dona Célia envolvia a psicografia e em seguida ela dava as mensagens orais, influenciada ainda pelas entidades à sua volta. E durante as mensagens orais, muitas vezes ela ia citando o nome de outras pessoas que o interessado na psicografia conhecia, provocando reações de muita emotividade, de muita alegria, mas sempre com a ênfase na demonstração da continuidade da vida. Então, por exemplo, se uma pessoa recebia uma psicografia de um pai desencarnado, por meio das mensagens orais, era muito comum Dona Célia dar mensagens de tios, de primos, de amigos já desencarnados daquela pessoa, o que era realmente muito emocionante. O próprio Valdemar Falcão, depois de algum tempo fazendo parte do trabalho de Dona Célia, ele começou a sentir vontade de também receber mensagens das pessoas queridas já desencarnadas. Mas Dona Célia explicou para ele que ele estava no fim da fila, porque o critério da espiritualidade envolvia vários fatores, e na maioria das vezes as psicografias funcionavam como verdadeiras boias nas quais as pessoas se agarravam para não afundar em quadros de muita tristeza, segundo a explicação da médium. Certa vez, após uma psicografia, Dona Célia começou a dar as chamadas mensagens orais, dizendo quem estava as passando. E a senhora não reconheceu um nome. Dona Célia, após uma breve interrupção, onde ela sondou ali o mundo espiritual, ela perguntou para a senhora: minha filha, não tem problema, você não mora na rua X, no apartamento Y, no bloco Z, no apartamento tal? E a senhora respondeu afirmativamente. E Dona Célia continuou: pois é, há uma entidade aqui se comunicando comigo, dizendo para que você dê um recado para a senhora que mora no apartamento tal, no bloco tal, dizendo para que dê um recado, que o desencarnado fulano de tal se encontra muito bem e manda lembranças. Esse tipo de situação era extremamente comum nas sessões que Dona Célia promovia. E envolvia, portanto, informações que a médium não tinha acesso. E por meio da psicografia direcionada a esta senhora do caso que relatamos, uma outra entidade aproveitou aquele momento para mandar um recado para uma pessoa que muito amava.
Um outro depoimento foi dado pelo artista, já desencarnado, Augusto César Vanucci, que numa autobiografia ele contou como foi o dia em que ele foi assistir um trabalho da Dona Célia e ficou impressionado, dizendo que ali estavam realmente provas de que a vida não termina. Ele descreve aquela mulher pequenina, num salão imenso, durante 1h30, dando mais de 40 mensagens de pessoas desencarnadas, parecendo um verdadeiro computador com terminais ligando mundos paralelos. Um outro caso muito curioso, presente no livro, certa vez Dona Célia, no meio do trabalho, exclama: "Quem é Dona Maria Antônia da Silva, que mora no bairro tal e que tem o número da identidade tal?" E cita o número. Alguns segundos depois, uma senhora no meio da multidão levanta, já chorando, emocionada, e Dona Célia continua: "Dona Maria, seu marido, Antônio Silva, está aqui pedindo para que você não desanime, que logo a documentação do INSS vai sair, você vai ter acesso à sua pensão." E a Dona Maria estava muito aflita por causa disso. "E Antônio disse que sabe que você perdeu o protocolo, mas que você não se preocupe que o número é tal." Vejam o nível de detalhes que Dona Célia trazia em suas psicografias e mensagens orais. E ela ainda continuou dizendo para Dona Maria que a sua avó Rita, o seu irmão Adolfo e a sua madrinha Abigail estavam ali juntos do seu marido, todos lhe mandando felicitações e incentivo, coragem para que ela continuasse. Dona Maria então começa a chorar e quer agradecer Dona Célia, que não permite e continua o trabalho num ritmo intenso. Em seguida, uma nova mensagem, um novo espírito se identificando como José Luiz, que faleceu num acidente de moto, e sua mãe, Marisa, acompanhada de seu irmão Ricardo, estão presentes no salão, falou Dona Célia. Imediatamente, do meio da multidão, uma mulher chamada Marisa, com um filho de colo chamado Ricardo, se levanta e Dona Célia continua a mensagem de José, dizendo para sua mãe não ficar desesperada, porque a vida continua e que ele estava ali com o seu vovô Olavo e sua avó Sinhá, mandando lembranças, mandando abraços para a Dona Marisa, que também cai no choro com muita emoção. Um outro caso curioso envolvendo as psicografias e mensagens orais de Dona Célia aconteceu certa vez quando um homem lhe perguntou sobre um ex-sócio que já havia desencarnado. Dona Célia se concentrou por alguns instantes, sondando suas percepções, e disse: "Olha, o seu sócio realmente, seu ex-sócio realmente está aqui. E ele está tão bem, tão lúcido no mundo espiritual, que ele sabe que aqui na Terra estamos passando por aqueles meses em que temos que fazer as nossas declarações de imposto de renda. E ele está aqui me passando os 11 dígitos do CPF que ele tinha." E deu os 11 dígitos que bateu exatamente com a informação que o homem tinha. E ele ficou muito impressionado. E ele já emendou outra pergunta. "Poxa, Dona Célia, então pergunte para ele se eu estou conduzindo bem a empresa." Dona Célia, após alguns instantes, rindo um pouquinho, ela disse: "Meu filho, ele está me dizendo aqui que ele não quer mais saber de lidar com dinheiro, com problemas de lucros e perdas, com contas, que isso agora é problema seu e que essa é uma das vantagens de se estar desencarnado." Dona Célia costumava dizer que era apenas um rádio, um bom rádio, mas que não decidia a programação da emissora. Ela apenas obedecia, não decidia nada. Valdemar Falcão, no livro, também conta sobre um dia em que o grupo recebeu a visita de uma caravana lá de Uberaba, Minas Gerais, com uma pessoa representando Chico Xavier. No início
da reunião pública, Dona Célia registrou a presença desse grupo e pediu para a senhora que o liderava fosse até o microfone dizer algumas palavras para os presentes. E na frente de milhares de pessoas, vejam o que esta mulher disse. Ela falou o seguinte: o Chico mandou seu abraço fraterno para todos os que frequentam essa casa e me pediu que fizesse uma recomendação expressa a todos vocês que aqui vêm, para que aproveitem ao máximo essa oportunidade que tem de conviver com aquela que ele considera a maior médium do mundo. E Dona Célia, numa reação típica do seu comportamento, protestou imediatamente, dizendo que aquilo era apenas uma amabilidade tão típica do nosso querido Chico Xavier. Uma das mentoras do trabalho de Dona Célia era a poetisa paraibana Alta de Souza, que aliás ditou vários poemas pela psicografia de Chico Xavier também. E Dona Alta, como era chamada por Dona Célia, que desencarnou aos 21 anos no Rio Grande do Norte, um espírito de luz que muitas vezes se manifestava por meio de poesias. Ela muitas vezes trazia psicografias de pessoas já falecidas por meio de sonetos. E o próprio Valdemar Falcão recebeu uma mensagem de uma companheira com a qual ele já tinha convivido, tinha cuidado dela quando ela tinha ficado doente. E a psicografia dessa companheira de Valdemar veio em forma de soneto, com certeza pela intervenção, pelo auxílio de Dona Alta de Souza. Então ela veio assim: amado, eu não posso esquecer que quando eu estava doente, você me ofertou o seu amor e seu viver tão presentes. Isto me calou bem fundo, me tornou enternecida. Portanto, o amor é profundo, meu amor por sua vida. Imploro demais ao Senhor por sua felicidade. Sem ela não terá valor meu viver na eternidade. Amado, aqui me despeço, a minha alma lhe enviando. Não me esqueça, por Deus peço, pois só vivo lhe amando. Dona Célia costumava dizer que a morte não existe, que a morte é uma passagem para o sempre. Passagem que ela fez em 2007. Uma pessoa muito simples, mas muito estudiosa. Ela transitava tranquilamente por complexos conceitos de física quântica, disciplina que ela gostava muito. Conceitos que eram difíceis de ser acessados numa época pré-internet. Dona Célia praticava a verdadeira caridade com seu extraordinário dom, uma modalidade de psicografia que o próprio Chico também muito exerceu, consolando muitas pessoas. Dona Célia era respeitada por todos, por umbandistas, por católicos, por espíritas, mas quando questionada sobre sua religião, ela costumava dizer que não tinha religião, que era aprendiz de universalista, e acrescentava que quando todas as religiões se unissem numa única crença chamada amor, que ela então seria a primeira discípula desta religião. E o livro de Valdemar Falcão, que usei neste vídeo, vou deixar aqui na descrição. Ele também traz casos de outros médiuns notáveis. Vou deixar também na tela final o vídeo que fala sobre a espantosa psicografia de Chico Xavier, que foi alvo até de um estudo científico. E também o vídeo sobre a impressionante mediunidade de Zé Arigó, que trabalhou por muitos anos com o espírito Dr. Fritz. Esse vídeo, inclusive, tem um relato pessoal que aconteceu com a minha família. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de conferir se já está inscrita no canal. Pedimos, por favor, se você achar que merecemos o seu like. Se você puder compartilhar este vídeo com alguém, também nos ajuda muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau!